E no quadro concurso de hoje, a gente tem falado com relação à pandemia que muitos estudantes, na verdade a maioria, está em casa. Mas daí fica aquela questão, como fica o preparamento físico? Acompanhe na reportagem dicas, inclusive de um concurseiro para essa época de pandemia. Na maioria das cidades, os parques estão fechados para evitar aglomerações. Também, em grande parte dos municípios, as academias não abrem as portas ou atendem com restrição de público. Para um concurseiro que, além de ir bem na prova, precisa ter um bom desempenho no teste de aptidão física, o que fazer? Quais são as dicas? O Rodolfo está se preparando há 1 ano e meio. Veio de Santa Catarina estudar num colégio preparatório de Cascavel. Nesse período de pandemia, tem se virado para manter o físico. Bom, afetou basicamente, pelo fato que a gente não está conseguindo fazer muitas atividades em ambientes externos, Os locais que a gente costumava frequentar estão fechados, mas basicamente a gente tenta se adaptar à situação, fazendo treinos em casa, fazendo somente abdominais, flexões. O aeróbico, infelizmente, a gente teve que reduz a frequência de ir para ambientes externos, no máximo uma corrida 1 vez na semana, uma coisa que a gente fazia 2, 3 vezes na semana, teve que dar essa reduzida para dar o controle em questão da pandemia, mas a gente vai se adaptando. É esse o caminho. Conversamos com um preparador físico. Segundo ele, usar o peso do próprio corpo ao fazer exercícios em casa é o método correto para se manter bem. Nesse período da pandemia, o legal é ele continuar fazendo a manutenção física, não só do estudo. Então é bacana que ele faça uma corrida extra, que ele consiga sair na rua, fazer uma corrida, que ele faça a flexão de braço, abdominal, agachamento, avanço. Então ele consegue fazer alguns exercícios com o próprio peso do corpo para fazer a manutenção da musculatura, E sem falar na importância também do alongamento, que nessa fase de pandemia, onde a gente fica muito em casa, no sofá, dormindo, os músculos têm a tendência a atrofiar pela falta de mobilidade. Então é importante a gente estar fazendo também a parte do alongamento para que a musculatura não vá ter uma lesão quando a gente retornar às atividades físicas. Exercícios como flexão de braço, agachamento, avanço e abdominal de prancha são importantes. Ele faz o máximo de tempo, isso vai trabalhar a região do core dele, lombar e abdômen, vai fortalecer. Isso é muito importante. É um exercício bem simples, mas é muito importante para quem faz atividade física. O teste de aptidão física é exigido em grande parte dos concursos de instituições de segurança pública. Nele, o candidato faz barras, saltos, precisa correr distâncias cronometradas, em alguns casos até nadar. Segundo o preparador, é importante lembrar dos exercícios cardiorrespiratórios. Que ele continue fazendo os cardios dele, nem que seja na rua, com máscara, em locais menos frequentados pela população. Então seria bacana que ele continuasse mantendo esse cardio, porque passando a pandemia, a Polícia Civil do Paraná já está com o digital aberto, então o bacana é ele manter esse condicionamento físico dele, não só na parte pulmonar, que é a corrida, mas quanto na parte física também, Mantendo a disciplina e usando as técnicas corretas, dá para passar pela pandemia sem prejuízo na capacidade física. Em casa, com certeza a gente mantém a rotina que a gente faz de treino associada aos estudos, acordando cedo. A gente faz as flexões, faz os abdominais que é possível, os aeróbicos de modo geral. De vez em quando a gente faz um pulo-corda quando é possível, ou faz algumas coisas polichinelo. Se não, a gente adapta, reduz a rotina nesse tempo, a corrida mais no domingo, mas a gente mantém ali sempre com máscara, proteção, evitando contato com as pessoas.